Treinar o nosso olhar para enxergar a beleza além do senso comum, uma transfiguração do natural. Lembro-me de uma aula sobre Kant na faculdade, quando o professor falava de uma passagem do livro A Crítica da Faculdade de Julgar, onde dizia que o juízo, quando não está ancorado nas ideias da razão, isto é, na metafísica especial, tem por si só sentido, e esse sentido é estético, ou seja, é como ver a natureza na forma de uma poesia, levando-nos a aceitar que, de certo modo, existiria uma beleza intrínseca na natureza que poderia ser reconhecida por todos nós. Podemos pensar em exemplos. Quando você olha para um coelhinho branco pulando em um quintal verde e florido e o compara com a imagem de uma ratazana cinza selvagem andando pela escuridão de um porão sujo, nós somos levados imediatamente a julgar. Qual cenário consideramos como o mais bonito? Se pensarmos nas cores, é comum dizermos que elas têm significados. Amarelo representa alegria, desperta-nos uma certa animosidade, como os raios de sol. O azul remete-nos a sentimentos mais calmos, tranquilizantes, como a imensidão do mar. E o que isso tem a nos dizer quando levamos essas características estéticas da natureza para o campo dos critérios humanos? Digo, quando pensamos nos sentimentos que a beleza nos provoca, no momento em que observamos algo e o reconhecemos como belo, o que isso tem a nos dizer? Acho que precisamos dar início a uma investigação aqui para tentarmos desvendar o que está por trás do critério estético. Será que o critério estético é universal e todas as mentes humanas deveriam ter os mesmos senso estético? Teríamos que recorrer a uma ideia da razão? Isto é, há uma psicologia que cria um sentido maior, mais profundo, mais edificante, para saber o que é o belo. Se isso for verdade, temos um problema muito sério aqui, pois o tamanho da disposição para desconstruir e ressignificar aquilo que temos intrínseco em nós, quando se trata da nossa humanidade, nos levaria a pensar que a espécie humana ainda tem muito a evoluir e que essa evolução é natural, ou que precisamos esperar por uma evolução natural. Não quero aceitar essa ideia. O que é natural? Indo além, eu olho para o mundo e vejo que uma barata tem o seu valor estético e moral, tanto quanto a borboleta tem, e isso não está definido pela natureza das coisas, mas pelo modo como nós associamos as nossas ideias à natureza. Olho para o mundo e vejo que a barata, apesar de vulgarmente ser considerada pela sociedade mais feia do que a borboleta, tem uma existência e uma importância neste mundo e que, portanto, ela é tão bela quanto a borboleta, bela de um modo distinto. Mas, por que de modo geral, e para quase todos, a barata não pode ser a mais bonita? A construção do critério estético é, sobretudo, social. Fala-se que a barata é feia. Mas, quem diz isto? Quem diz que é certo e evidente que a barata é feia? Quem diz que é certo e evidente que isto é feio e aquilo é belo? Disse que gosto não se discute, mas ao contrário do ditado, gosto se discute sim e esta questão é urgente, necessária. A mudança é necessária. Para um novo futuro possível emergir, temos que transgredir a ideia da borboleta branca angelical e subverter toda essa história mal contada. Não posso deixar de falar sobre isso, mesmo sabendo que estou correndo um risco de estar deslizando nas teorias filosóficas de Kant, isto é, se com base em Kant podemos julgar qual moral corresponde a critérios estéticos pretensamente naturais, então a base de nossa consciência histórica repousa sobre um racionalismo universal do juízo do gosto. Todavia, tenho certeza que nenhum critério é estático e nem imutável, pois nada nesse mundo é assim. Diferentemente, parece-me que o critério ou os critérios são construídos a partir de um campo temporal e espacial, dentro de um ambiente social e cultural, e nós podemos, em um movimento democratizante, tirar as ideias filosóficas do alto do seu pedestal e trazer elas para os problemas cotidianos e políticos. O que quero dizer é que todos nós podemos nos utilizar da filosofia, podemos questionar tudo, todos, seja lá o que for. Quero dizer que questionar é bom, se há um critério é este, é apenas nas incertezas que levamos à interrogação, que um novo jeito de ser pode surgir e se afirmar. Se vivêssemos apenas de certezas, não haveria ninguém discutindo por suas oposições, tudo já estaria determinado. Por exemplo, os padrões estéticos que agem sobre o corpo feminino. Será que seria natural em nosso juízo, por assim dizer, associarmos a mulher loira de olho azul, magra, branca, assim como retrata Nelly Arcan, 2021, página 50,
que diz cultivar sua juventude sem a qual ela não é nada e com seu cabelo loiro que torna seu olhar sexy, como mais bela que a mulher preta, de olho escuro e acima do peso ideal. Por que somos direcionados a pensar desta maneira? Existe um motivo normatizador aqui e ele não pertence à ordem natural, mas se refere à cultura. Onde está o critério moral que distingue a mulher negra da mulher branca? São os costumes dominantes de uma sociedade que atuam sobre os corpos e ditam regras de embelezamento. Todavia, nada disso é fixo. Precisamos aprender a treinar o nosso olhar para enxergar a beleza além do senso comum. Não é uma tarefa fácil, é desafiadora, e de novo, necessária. Inspirado nesse movimento de subversão e transgressão, podemos aprender um pouco com um modelo antigo, o cinismo. Quando o cínico confronta a realidade da sua época e numa atitude crítica age de um modo a mudar o modo da moeda, esse seria talvez um verdadeiro valor propositivo para a filosofia. Para entender melhor, vejamos o que diz Foucault a respeito desse conceito. De fato, o que quer dizer alterar o valor da moeda para as carátem tu nomisma? É preciso, primeiramente, salientar a aproximação que há e que a própria palavra indica, entre moeda e costume, regra, lei. Nomisma é a moeda, nomos é a lei. Mudar o valor da moeda também é tomar certa atitude em relação ao que é convencional, regra, lei. Em segundo lugar, sempre a propósito dessa noção de paracaraxis. Paracaratem, mudar, alterar, não significa desvalorizar a moeda. Pode-se às vezes encontrar o sentido significativo de alterar uma moeda para que ela perca seu valor, mas aqui o verbo significa essencialmente e sobretudo, a partir de certa moeda que traz certa efígie, apagar a efígie e substituí-la por outra que representará muito e permitirá que essa moeda circule com seu verdadeiro valor. Foucault, 2011, página 199 a 200. É o choque, um espanto, daquilo que era tido como normal e costumeiro, transportado para uma outra realidade, realidade esta que estava ali o tempo todo, mas que precisou ser confrontada e questionada, para então ser afirmada como um valor positivo e não mais apática. Algo parecido também acontece sob o viés de uma atitude de modernidade baudelaireana, que também Foucault irá comentar e indicar como um exercício de liberdade, uma transfiguração do natural. Transfiguração não é a anulação do real, mas o difícil jogo entre a verdade do real e o exercício da liberdade. As coisas naturais tornam-se então mais do que naturais, as coisas belas tornam-se mais do que belas, e as coisas singulares aparecem, dotadas de uma vida entusiasta como a alma do autor. Para a atitude de modernidade, o alto valor do presente é indissociável da obstinação de imaginar, imaginá-lo de modo diferente do que ele não é, e transformá-lo não o destruindo, mas captando no que ele é. A modernidade baudelairiana é um exercício em que a extrema atenção para com o real é confrontada com a prática de uma liberdade que, simultaneamente, respeita esse real e o viola. Foucault, 2005, página 344. Revisitemos, então, o passado, porém agora com uma outra perspectiva. Olhemos para a tradição tentando encontrar nela as consequências das ações humanas com a consciência que temos hoje no atual presente. O natural pode parecer estranho, violento, monstruoso. Que bom, isso é sinal de mudança. Mas, atenção, é fácil cairmos na velha história, são costumes de outra época. É exatamente isso que estamos confrontando e querendo transfigurar. Depois de aprendermos a desconstruir as nossas verdades, tudo pode ficar relativo demais, e não é isso que quero dizer aqui, mas ao contrário, digo para fazermos bom uso da nossa memória para criar novos caminhos. Afinal, qual seria o sentido de me lembrar das coisas que fiz? Ou que os outros fizeram? Se eu esquecesse a todo momento daquilo que fiz ou daquilo que observei um outro alguém fazendo, os erros e acertos, a sabedoria, teria algum significado? Nelly Arcan, na sua obra Puta, já trazida aqui como exemplo anteriormente, trata da questão da prática de liberdade, mostrando-nos através de um agenciamento de si mesma, como a escolha da sua profissão, pode produzir uma possibilidade de saída afirmativa dos rótulos que a sociedade lhe impõe. Sua existência é ambivalente, contraditória, paradoxal. Ao passo que ela cumpre a expectativa de ser uma mulher puta, ela se empodera dessa posição para levar a vida à sua maneira,
Isso quer dizer que, a escolha deliberada de ser puta, suas ações confrontam com os moldes de uma sociedade que espera das mulheres bons costumes. Olha nós aqui de novo atribuindo um valor estético para um juízo das nossas relações. Quais seriam esses bons costumes esperados das mulheres? Seria a mulher que preserva nela uma retidão com os valores patriarcais? Ou seja, uma mulher submissa aos desejos do homem. Nessa mesma trilha, podemos nos questionar: quais são os atributos que tornam uma mulher bela na sociedade patriarcal? Aquela mulher jovem, esbelta, que ao mesmo tempo deve ser provocante, mas só em certa medida, para não atravessar a linha de parecer vulgar. A mulher que deve ser mãe, que deve cuidar dos serviços da casa como se fosse predestinada aos cuidados familiares. Que mulher é essa que estamos falando? Ela tem um jeito específico. Uma bela mulher seria aquela que resguarda em si a pureza e a delicadeza infantis, seria aquela que tem a pele aveludada como a de um bebê e a aparência angelical de uma criança. Existe, como podemos perceber, uma linha tênue entre a objetificação do corpo feminino e a fetichização da infância e da adolescência por parte de um universo masculino, que resguarda em seus mecanismos de desejo aspectos incestuosos concernentes à hierarquização patriarcal, ao vínculo entre pai e filha. Nesse sentido, parece que o princípio de Ismarfet, apontado por Kata Politi em 1991, é indissociável do princípio de Lolita, que entende a beleza feminina sob o escopo da infância, da sexualização do corpo da menina e da infantilização do corpo da bela mulher. Nabokov, 2011. O princípio de Ismarfet que aparece na citação é de Nelly Arcan, tem como referência o desenho Os Smurfs da década de 80, e é inspirado no episódio que retrata a criação de uma versão feminina dos Smurfs. Arcan cria um conceito de um certo tipo de mulher que é venerada por centenas de homens e que corresponde a uma estereotipagem cultural. Smurfette é um conceito utilizado por Nelly Arcan para diagnosticar e criticar os estereótipos culturais que perpassam as mulheres e a feminilidade. De modo geral, na literatura de Arcan, a Smurfette é uma boneca que possui os mesmos atrativos de Marilyn Monroe e, enquanto tal, constitui-se como objeto de desejo masculino, inserindo-se na sociedade justamente em razão desta objetificação que a define. A Smurfette, única mulher entre os 200 Smurfs, foi criada pelo feiticeiro Gargamel, inimigo dos Smurfs, para semear a discórdia entre os homens. A Smurfette, que incitaria amor e ódio entre os Smurfs, foi feita de argila acrescida de uma receita que inclui uma pitada de charme, uma boa dose de personalidade, 3 lágrimas de crocodilo, uma cabeça de vento, uma língua de cobra, um bocado de disfarçates, um punhado de ira, um fiapo de desonestidade, bem disfarçado, é claro, um quarto de má fé, um pouco de falta de consciência, uma cota de orgulho, um naco de inveja, um toque de sentimentalismo, uma porçãozinha de tolice e outra de esperteza, além de um espírito volátil e obstinado. Peio, Delporte, 2013, página 6. A beleza feminina da Smurfette está dentro do jogo erótico e sedutor, que captura o desejo masculino, mas ela deve corresponder a um determinado corpo estético para que ela consiga de fato capturar o olhar masculino, além de não poder superá-lo também em sua inteligência, pois ela deve ser dócil, impedindo a sua rebeldia. Sobretudo, a mulher Smurfette deve ter um corpo esbelto e jovem, deve preservar a sua essência angelical para, então, ter o direito de ser cultuada como uma deusa. O que podemos nos perguntar nesse momento é: e as mulheres que não correspondem a esse ideal de beleza? O que ela é? Onde ela está? O que ela deveria fazer? Deveria ela procurar se enquadrar nesse sistema violento? Ou deveria ela aceitar e ignorar esses padrões? Seria possível ignorá-los por completo? São tantas perguntas. Por que desejamos tanto impor deveres aos outros? Deveres às mulheres? Seria possível uma subversão a esse sistema? Uma desprogramação desses modelos tradicionais de gênero? Sobre isso, a artista Nan Goldin, 2021, nos ajuda a refletir. Quando crianças, somos programadas e programados nos limites da distinção de gênero. Menininhos para serem lutadores, menininhas para serem bonitas e boazinhas. Mas à medida que envelhecemos, adquirimos uma autoconsciência que vê o gênero como uma decisão, como algo maleável. Você pode brincar com as opções tradicionais, vestir-se, dirigir carrões,
ter a postura durona, ou brincar contra os papéis, exibindo sua doçura ou dureza para contradizer os estereótipos. Quando eu tinha 15 anos, o mundo perfeito parecia ser um lugar totalmente andrógeno, onde você não conheceria o gênero da pessoa até que você se deitasse com ela ou ele. Desde então, percebo que as questões de gênero são muito mais profundas do que o estilo. Ao invés de aceitar a distinção de gênero, o ponto é redefini-lo. Além de brincar com os clichês, há também a possibilidade de viver alternativas, até mesmo de mudar de sexo, o que é para mim o último ato de autonomia. Parágrafo 12. Seria a mudança de sexo uma forma de alterar o valor da moeda? Seria a mudança de sexo suficiente para superar o sistema e transgredi-lo, transfigurá-lo? Parece-me que a total e completa desvinculação dos jogos de poder é uma tarefa inalcançável. Talvez, ao invés de liberdade, possamos falar em saídas estratégicas, como Paul Preciado, 2020, relatará sobre a sua própria experiência de ser um homem transexual. Temo que haja um mal-entendido do que eu quero dizer com o termo saída. Eu uso a palavra no seu sentido mais concreto e comum. Evito cuidadosamente a palavra liberdade, prefiro falar em encontrar uma saída para o regime da diferença sexual, o que não significa tornar-se livre imediatamente. No que me diz respeito, não experimentei a liberdade quando era criança na Espanha de Franco, nem mais tarde quando era lésbica em Nova York, e nem agora que sou, como dizem, um homem trans. Página 5. Preciado, 2020, refere a si mesmo como um monstro que vos fala. Página 3. Isso porque às vistas da psicanálise, sua identidade é uma escolha tão assustadora e patológica, que causa até repulsa naqueles que tentam compreender através das teorias psicanalíticas, sobretudo freudianas. Mas, Preciado, sabe disso, e não só isso, ele toma para si os rótulos que recebe, assume-os e positiva a sua monstruosidade. Isso quer dizer que Preciado está alterando o valor da moeda, assim como Nelly Arcan faz na sua putaria explícita. Isso sim é um susto para o patriarcado. Deixa-o sem ar, sufocado, a ponto de o fazer delirar. E quem diria que seria no delírio que se apontaria uma saída? Enxergar além dos códigos éticos e estéticos é reconhecer que toda identidade é uma escolha, uma performance. A diferença está no uso crítico da nossa identidade. Nós aceitamos aquilo que nos rotula, ou nós a questionamos? Será que conseguimos ir além do natural? Preciado afirma que sim. Dito da maneira mais simples possível, todos vocês aqui, eminentes sábios da escola da causa freudiana, podem ser homossexuais ou se tornar trans. Qualquer um de vocês, qualquer um que se dignasse mergulhar no caleidoscópio de seu próprio desejo e de seu próprio corpo, em seu reservatório de tensão nervosa, em sua própria memória, poderia encontrar nele uma excitação tônica, uma energia livre que o leva a viver de maneira diferente, a mudar, a ser diferente, a estar, por assim dizer, radicalmente vivo. Sua feminilidade ou sua masculinidade, assumida e defendida, não é menos fabricada do que a minha. Tudo o que vocês teriam que fazer seria rever seu histórico de padronização e submissão aos códigos sociais e políticos de gênero e sexualidade dominante, para que vocês sintam a roda giratória da fabricação ainda girando dentro de vocês e o desejo de sair da repetição, de se desidentificar. Viver além da lei patriarco-colonial, viver fora da lei da diferença sexual, viver fora da violência sexual e de gênero, é um direito que todo corpo vivo, mesmo um de um psicanalista, deve ter. Ibidem, página 12-13. A solução então é virar trans? Alguns poderiam dizer. Acho que fazer essa pergunta é reduzir o que Preciado está dizendo. A questão é: todos nós deveríamos poder fazer essa escolha sem culpa. Ou medo. A diferença sexual é uma epistemologia marcada pela representação histórica, social, cultural, institucional, simbólica, comunicativa, que permite que a sociedade reconheça qualquer corpo como dotado de autonomia. É isso que Preciado está querendo nos mostrar. Quando falo de uma nova epistemologia, não estou me referindo apenas à transformação das práticas técnico-científicas, mas a um processo de ampliação radical do horizonte democrático, para reconhecer como sujeito político, qualquer corpo vivo sem que a atribuição sexual ou de gênero seja a condição de possibilidade para este reconhecimento social e político.
É a violência epistêmica do paradigma da diferença sexual e do regime patriarco-colonial que está sendo desafiada pelos movimentos feministas, antirracistas, intersexuais, trans e queer, exigindo o reconhecimento como corpos vivos de pleno direito, aquelas e aqueles e aquel XS que têm sido rotulados como politicamente subordinados. Ibidem, página 25. O regime patriarco-colonial também pode ser chamado de regime dos homens brancos cis-heterossexuais ocidentais. Entender isso é conseguir identificar a potência das relações interseccionais, de modo que isto fica claro quando Preciado nos conta quando reconheceu pela primeira vez a universalidade da sua aparência masculina. A primeira coisa que aprendi como transgênero foi andar pela rua sendo olhado por outros como se eu fosse um homem. Aprendi a olhar em frente e para cima em vez de mover os olhos para os lados e para baixo. Aprendi a cruzar os olhos dos outros homens sem olhar para baixo e sem sorrir. Mas o mais importante que entendi foi que, como um dito homem e um dito homem branco, num mundo patriarco-colonial, eu poderia ter o privilégio da universalidade pela primeira vez. Um lugar anônimo e tranquilo em que você pode não ligar para nada. Eu nunca havia me sentido universal. Já fui mulher, já fui lésbica, já fui migrante. Eu tinha conhecido a alteridade, não a universalidade. Ibidem, página 8. Não consigo nem imaginar a pluralidade das facetas vividas por Preciado, a riqueza e ao mesmo tempo em contrapartida o preconceito de tantas experiências que se deslocam sobre o seu eixo sexual, mostrando-nos um mundo de possibilidades que ultrapassam muito as tradicionais diferenças entre homem e mulher. Diferenças essas que têm dimensões políticas e sociais sob as quais os movimentos feministas, antirracistas, intersexuais, queer, indígenas, entre outros, colocam em suspeita e desafiam a normalidade e reivindicam a docilidade, submissão, dos seus corpos perante a esse regime autoritário, violento e dominador. Para encerrar este presente trabalho, ciente de que brechas foram criadas, mas confiante que são entre as fendas e rachaduras que novas possibilidades aparecem, retomo o Preciado. Vocês são livres para acreditar em mim ou não acreditar, mas acredite pelo menos nisto: a vida é mutação e multiplicidade. Vocês devem entender que os futuros monstros também são seus filhos e netos. Ibidem, página 24. Respeitar as diferenças parece ser crucial para a nossa sobrevivência e não só a nossa reprodução como espécie. Assim como a forma que viemos ao mundo indica a nossa ancestralidade, a forma como nos comportamos e escolhemos viver a nossa vida, como tratamos as pessoas com quem convivemos, isso também é o nosso legado que deixamos para o futuro, e isso é uma responsabilidade. Se a beleza está vinculada ao que consideramos como verdadeiro, gostaria de pensar que o que é belo sempre está em jogo e em disputa, que possamos estar atentos da existência dessa competição, que possamos então preservar a nós mesmos aprendendo a apreciar as diversas belezas em suas alteridades, encontrando assim uma saída para a nossa singularidade.